E vamos lá, pessoal. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. No Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a escolher o arquivamento do inquérito. No Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Ah, não é admissível, não? Talvez você não sabe nem o que é. Só lembra que não é o que? Admitido. Então, essa aí, não. Então, pessoal, não é admitido no Brasil o arquivamento do inquérito implícito. Arquivamento implícito do inquérito policial. B. No ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento do inquérito policial. Falso, por quê? No CPPM tem um e nos crimes contra a economia popular tem um outro que, inclusive, é o recurso de ofício. Tá? Letra C. Em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Sim, o HC para trancamento. Quais são os fundamentos do trancamento do inquérito policial pelo habeas corpus? A tipicidade. Esse é o principal, né? A tipicidade. Mas o STJ já trancou o inquérito policial por meio de um HC pelo princípio da duração razoável do processo. O inquérito durava mais de 7 anos. Trancou também. Também por exclusão da ilicitude, com divergência e até na doutrina. E outras causas que excluem o crime, tá, pessoal? Mas a principal delas é a atipicidade, trancamento. Beleza? Letra D. O inquérito policial é parte necessária da ação penal. Ele é dispensável, inclusive, uma das características dele. O titular da ação, se de outras provas ele tiver conhecimento, ele pode dar início sem que haja o quê? Inquérito policial. Letra E. O indiciamento pode ser realizado por membro do Ministério Público. O indiciamento é privativo do delegado. É ato privativo do delegado. E o que é o indiciamento? Apontar o indivíduo que ele quer investigar. Pronto, estou investigando, ocorreu um crime. Eu estou investigando várias pessoas. Mas eu acho que é... Seu nome, comandante? Eu acho que é o Thaleson, o autor do crime. Se a minha convicção é que o crime foi praticado pelo Thaleson, o que eu fiz? Indiciei. E ao indiciar, o delegado tem que fundamentar a sua decisão? Sim. Pergunta, pessoal. Se o MP, ele, de posse dos autos, tá com os autos, o delegado não indiciou ninguém, mas o MP analisou as provas, os elementos de informação, e viu que as provas indicam que o autor do crime é o Thaleson, mesmo que ele não tenha sido indiciado. O MP pode oferecer denúncia contra o Thaleson sem indiciamento? Pode, normalmente, tá? Não precisa de mandar voltar o delegado indiciar, não, tá? O indiciamento é o ato privativo do delegado, por meio do qual ele direciona as investigações em face de alguém. Decisão essa que tem que ser o quê? Fundamentada, ok? Os elementos de informação dos autos. Letra E. Já foi, né? Questão 8, então. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar sobre o inquérito policial. Letra A. As diligências requisitadas pela parte ofendida poderão ser realizadas pela autoridade policial no prazo de até 10 dias. Vamos lá, pessoal. O delegado ele pode, inclusive, o quê? Negar a realizar essa diligência, ok? Ele pode negar a realizar a diligência que foi requerida. Agora, tem uma diligência que será requerida pela vítima lá, pela vítima, pelo réu, enfim, qualquer pessoa, que o delegado não pode se furtar a determinar a sua realização. Qual? Exame de corpo de delito. Mas ele pode negar a realização de outras perícias? Sim. Só exame de corpo de delito não. Professor, qual é a diferença de outras perícias para o exame de corpo de delito? Olha, o exame de corpo de delito é o mesmo exame, é a mesma análise sobre o objeto que outras perícias. Ocorre que a análise feita no corpo de delito, eu chamo de exame de corpo de delito.
Outros exames que eu faço, que não sejam no corpo de delito, eu chamo de outras perícias. Pode ser o mesmo exame. DNA no corpo de delito, exame de corpo de delito. DNA no, sei lá, em outra pessoa para analisar alguma outra coisa, já é o que? Outras perícias, tá? Relacionado ao crime, diretamente ao crime, exame de corpo de delito. Se não for relacionado diretamente ao crime, outras perícias. O juiz e o delegado têm que determinar exame de corpo de delito se for o quê? Requerido, ok? Estamos juntos? Então, letra A, as diligências requisitadas pela parte ofendida deverão ser realizadas. Não, é discricionário. Mas eu pergunto, o delegado negou a diligência, cabe recurso? Sim, para o chefe de polícia. Para o chefe de polícia, para determinar aqui, ok? Letra B, apenas a autoridade judiciária poderá requisitar a realização de diligência durante a fase indiciária. Não, quem é que escolhe a diligência? É o delegado, que quer ter o quê? Discricionário. Ele que escolhe as diligências que vai realizar. Questão, página 2. Letra C. A prática de diligências durante as investigações indiciárias deverão ser suportadas pela parte que a requerer. Não, é o delegado que faz, discricionariamente. Facultativo é ele escolher qual diligência ele vai realizar, ok? D. Fica na juíza da autoridade policial a realização ou não das diligências requeridas pelo representante legal do ofendido. Correto. Quem vai investigar é o delegado, ele que sabe como investigar. Na verdade, ele não. É o escrivão. Quem investiga é o agente. Mas quem sabe investigar é o escrivão. Tá? O delegado só vai lá assinar. Letra E. Estando o réu solto, as diligências requeridas pelo indiciado deverão ser realizadas no prazo máximo de 72 horas pela autoridade policial. Pessoal, a alternativa correta já invalida a última, tá? Beleza? 9. Incumbe a autoridade policial presidir a instrução processual penal. Quem preside a instrução? Quem preside aqui o processo, pessoal? O juiz. Então, a instrução processual, que é aqui, né? É o juiz quem preside, tá? Cabe ao juiz presidir e regular aqui, tá, pessoal? Os atos processuais, entre eles a audiência de instrução. B. Cabe ao delegado realizar as diligências requisitadas pelo MP. Correto? Correto. C. Cabe à autoridade policial citar e intimar o réu. Não, isso é coisa de oficial de justiça. D. Promover ação penal pública. Isso é de quem? Do MP. Decretar a prisão preventiva. Isso é de quem? Juiz. Reserva jurisdicional. 10. O Código de Processo Penal, em seu artigo 6º, determina que todo local do crime deve ser preservado até a chegada dos peritos. Danado. Quem é responsável pelo isolamento e preservação do local? Pô, essa aqui foi sacanagem. Essa aqui foi sacanagem. Tá? Eu erraria essa na hora. Tá? Eu erraria essa na hora. Porque quem preserva o local do crime? É a PM, né? Não, juiz, não? Vamos, pessoal. O pessoal que está do outro lado aqui é um pessoal, pode ser que tenha tema de redação. No último edital, um dos temazinhos lá básicos, né? Luz, câmera. No último edital da PM, esse agora talvez vai ter uma atualizada.
Mas o último edital da PM tinha assim, ó, no edital, exame de corpo de delito, ponto, local de crime, ponto, busca e apreensão. Pergunta, pessoal, precisava de ter local de crime? Não, porque local de crime é o exame de corpo de delito, tá? Então, significa que se ele colocou grandão na frente, separado do tópico, nem foi assim, tipo, 2 pontos, foi local de crime separado. Então, significa que ele quer o quê? Local de crime. E o que você tem que saber sobre o local de crime? Que ele deve ser preservado até a chegada dos peritos. O perito chega, faz o exame de local, fotografa tudo da forma que foi encontrado, depois ele vai fazer o quê? O laudo pericial. O laudo pericial é um conjunto, né, de documentos por meio do qual o perito faz um relatório, ele descreve o procedimento ali que foi adotado na análise e faz a conclusão respondendo os quesitos que foram formulados, tá? Feito o exame de local, o perito autoriza a entrada dos policiais para colher o quê? As provas e elementos de informação necessários aqui à prova do crime. Beleza aqui, pessoal? Então, é isso que tem que saber sobre o local de crime. Quem tem que preservar? De acordo com o artigo 6º, autoridade policial. Agora, vamos lá. Quais são as alternativas? Quem deve preservar o local do crime? Letra A, família da vítima. Agente de trânsito, autoridade policial, policial militar, juiz. Ah, não juiz não? Olha, na hora, é aqui a polícia militar, só que de acordo com a lei, a autoridade policial. Ok? 11. Sobre o inquérito policial, assinar a alternativa correta. Vamos lá, letra A. No caso de réu solto, o prazo para a conclusão de inquérito policial é de 45 dias. Falso, de quantos dias? 30. Agora, tem algum outro prazo diferente de 30 no caso de réu solto? Sim. Tráfico de drogas, que é de quando? 90. Crimes contra a economia popular e código eleitoral? 10. Agora o resto é o quê? 30 mesmo. Tá? B. No caso de réu solto, o inquérito deve terminar em 30 dias. Em tese, está correto? Sim. Sim. Prorrogáveis por autorização do Ministério Público. Autorização de quem? Do juiz. C. No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias. Até aqui está correto? Sim. Sim. Contados a partir da execução da prisão. Certíssimo, pessoal. Olha, se o réu estiver preso, qual o marco inicial? A instauração. Se já estiver solto aqui, ó. Se já estiver solto, foi preso? Mostrei aqui. Se já estiver solto, qual o marco inicial? Instauração. O prazo é de 30 dias. Instaurou 30 dias. Se o réu estiver preso, é a partir da prisão. Instaurei hoje. Representei pela prisão preventiva. Prendeu 2 dias depois. Quantos dias? 10 dias a partir da prisão. Prisão temporária. 10 dias a partir da prisão. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Pergunta. O prazo do inquérito policial, ele tem natureza penal ou processual? Processual. Significa que, se, no caso aqui, 10 dias, eu posso esperar até segunda? Posso esperar até segunda, porque o prazo é o quê? Processual. Beleza? Não, então, o prazo penal, ele inclui o dia do início e exclui o dia do final. E ele termina em qualquer dia. Agora, o prazo processual só termina em dia útil. Então, o prazo para o término do inquérito é processual, então ele só termina em dia útil. Se o termo final se der num dia não útil, eu espero até o próximo dia útil para relatar o inquérito aqui. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Vamos lá, então. Essa é a alternativa correta, 10 dias. E o termo inicial, o termo ACO, é a execução da prisão. Letra D. No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias. Correto? Contados a partir da expedição do mandado de prisão. Não, a partir da prisão, execução da prisão. Letra E. No caso de réu solto, o inquérito deve terminar em 90 dias, prorrogáveis por autorização do juiz. Olha, em tese,
estaria correto se fosse tráfico de drogas. Como ele não colocou aqui, a gente parte da regra geral do Código de Processo Penal, que é de 30 dias se ela estiver solto, tá? Mas, eu entendo aqui que caberia ali aviar um recurso, né, caso o indivíduo tivesse errado, bem difícil errar aqui. Acho que ela só não foi anulada porque todo mundo acertou nesse concurso aqui. Mas, se alguém tivesse errado, talvez poderíamos anular, ok? 12. A ciência da ocorrência de um fato criminoso pela autoridade policial é denominada notícia crimes. Então, como o delegado toma conhecimento do criminoso, chama de quê? Notícia crimes. Tá? Notícia crimes. A notícia crimes pode ser por provocação, que eu chamo de cognição imediata. Pode ser direta, que eu chamo de cognição imediata. Né? Ele tomou conhecimento diretamente. E pode ser por meio de cognição o quê? Coercitiva. Cognição coercitiva, que é o auto de prisão em flagrante, que é como ele toma conhecimento. Cognição direta, seja por ele mesmo diretamente ou imediata, nesse caso, ele fica sabendo que o crime aconteceu por ele mesmo, nas diligências normais do seu cotidiano, pela TV, pelo jornal, ou porque alguém chegou lá e falou, né, olha, está ocorrendo um crime aqui na frente, está andando na rua, ele ficou conhecendo o crime diretamente. Nesse caso, pode ser que alguém chegue lá e informe o crime para ele. Se foi verbal, ainda sendo o quê? De cognição direta. Agora, se foi por meio de expediente escrito, foi por um terceiro, eu chamo de cognição o quê? Mediata ou provocada. Exemplo, requisição do juiz, requisição do MP, adelácio crimes, quando ela é escrita, também é de cognição o quê? Mediata. Beleza? E coercitiva, que é a de prisão em flagrante. Vamos ver aqui o que a questão quer. Questão 12, então. A ciência da ocorrência de um fato criminoso pela autoridade policial é denominada? Só isso. Olha aqui, abolício crimes. Abolício crimes foi tipo brincadeira, né? O examinador deve estar rindo até agora. Pois é, um cabo de vez em quando parece ser o RG mesmo. 13. Sobre a ação penal, é correto afirmar que, letra A, a ação penal pública condicionada exige satisfação da condição de procedibilidade no prazo de 8 meses, a contar da data em que o ofendido toma ciência da autoria do crime por ele sofrido. O prazo, pessoal, para representar é de 6 meses. Sob pena de quê? Decadência. Houve decadência, passou o prazo de 6 meses, importa em quê? Extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Beleza? B. Ação penal privada personalíssima pode ser oferecida pelo ofendido ou, em caso de óbito, por seu representante legal. Paulo, se ela é personalíssima, somente a vítima pode propor a ação penal aqui por meio da queixa-crime. E se ela morre? Só, o caso aqui é no caso de ocultação de impedimentos para o casamento. Ocultação de impedimentos para o casamento. Por exemplo, casei com minha irmã e ela não sabe que é minha irmã, mas eu sei. Eu ocultei dela esse impedimento. Ela descobre que eu sei durante o casamento. Ela tem direito de anular esse casamento? Sim. Aí ela propõe uma ação civil de anulação do casamento, transitou em julgado, nasce para ela o direito de oferecer o quê? Queixa-crime para me condenar criminalmente. Beleza aqui? A partir de quando ela pode oferecer a queixa-crime? Depois da sentença de julgado. Sim, depois do trânsito em julgado, a sentença que anula o casamento. Ok? Então, qual o termo acorda o prazo decadencial da ação penal privada personalíssima? Trânsito em julgado da sentença que anula o casamento. Ok? E o prazo decadencial de 6 meses, o resto é tudo igualzinho a outra ação penal privada. Só que aqui não há figura do CAD também. Ok? Próximo, pessoal, letra C. A ação privada subsidiária
pressupõe inércia do MP, correto? Ou manifestação do órgão pelo arquivamento do inquérito policial. Falso. É inércia. Pessoal, só caberá ação penal privada se o MP não tomar nenhuma dessas providências no prazo legal. Se ele requereu novas diligências, posso oferecer ação penal privada subsidiária? Não. Se ele fez transação penal, posso oferecer ação penal privada? Não. Se ele pediu arquivamento? Não, porque não se manteve inerte. Agora, no prazo legal ele não fez nada. Aí sim. Que prazo é esse? 5 dias se réu preso, 15 dias se réu solto. 5 dias se réu preso, 15 dias se réu solto. Tá? E aí a gente pode propor ação penal privada subsidiária da pública. D. Quando a lei não especifica o tipo de ação penal atinente a determinado crime, essa será o quê? Pública e condicionada? Corretíssimo. Só será privada ou condicionada à representação e requisição do MJ se a lei expressamente disser o contrário. Beleza? Então, aqui, por exemplo, no penal, dentro dos crimes contra a vida, eu não falo de ação penal. Por quê, pessoal? Ação penal é o quê? Pública e condicionada. A gente só fala, então, de ação penal quando a lei traz o quê? O contrário. Beleza? Por exemplo, ameaça. Um dos temas mais importantes da ameaça é saber a ação penal. Que é o quê? Condicionada à representação. Dano. A gente estuda dano só para saber da ação penal. Qual é? Privada ou pública e condicionada lá nas exceções. Ok? Então, essa é a alternativa correta. Letra E. A ação privada é oferecida através de notícia-crimes. É queixa-crime. Só que esse povo, né, pega aqui os nomes tipo cognato só para tentar pegar o candidato aí. Queixa-crime. 14. No que se refere ao arquivamento do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Membro do Ministério Público ordenará o arquivamento do inquérito policial se verificar que o fato investigado é atípico. Ele requererá. Então, pessoal, risca e ordenará, porque ele só vai o quê? Pedir. Ele pede o arquivamento, ele requer. Quem é que determina o arquivamento? O juiz, é ele que arquiva, ok? Vamos lá. B. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação. Só o juiz que ordena, né? Quando alguém pedir, quem pode pedir? O Ministério Público, tá? O delegado não pode pedir e nem arquivar, e nem ordenar aqui o arquivamento, já que para o delegado, o inquérito é o quê? Indisponível. Talvez o escrivão. O escrivão talvez, tá, pessoal? Você vai lá no cartório dele, tem uns inquéritos lá arquivados, tem lá assim, o arquivo, tá? Tem uns 5 anos que o inquérito está lá. Está arquivado lá na delegacia. Mas tecnicamente está ativo esse inquérito policial, tá, pessoal? Próximo aí, qual que é a alternativa? Letra? D. Não. C. Sendo crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz, após o pedido do Ministério Público. Sim. Ação penal privada? Não, ação penal privada. Nem precisa de requerer, é só renunciar. Né? E aí depois o juiz arquiva. Tá? Ou então ele espera ele decair e o juiz já arquiva ali pela extinção da punibilidade. Fechou aqui, pessoal? Beleza? Quem é o titular da ação penal privada? A vítima. O MP cuida do que é dele. E o que é dele? Ação penal pública. D. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial. O inquérito é o quê? Indisponível para o delegado de polícia, que não pode pedir o arquivamento e nem arquivar. Eu pergunto, pessoal, se durante o inquérito houver abolício crimes, também não, né? Só relato manda para o Poder Judiciário. Você quer cair nessa pegadinha? Vai lá. D.
sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência, já foi melhorzinho, já? Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícia de novas provas. Para empreender, eu lembrei do crime de empreendimento, que não admite o quê? Tentativa, né? Então, empreender novas diligências. Como que eu chamo esse negócio? Desarquivamento. Quando que o inquérito pode ser desarquivado? Quando aparecer novas provas. E a coisa julgada for o quê? Formal apenas. Ok? Próximo, essa então é a alternativa correta. Questão 15. Segundo a doutrina, é possível conceituar a ação penal como direito do Estado da acusação ou da vítima de ingressar em juízo, pretendendo a pretensão jurisdicional consistente na aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Só um conceito bonitinho aí, né? É o direito de iniciar processo. Simples, não é assim? Sobre a ação penal, a legislação vigente dispõe, letra A, a ação penal, a ação de iniciativa privada, pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Pessoal, muita atenção, que eu vi uma questão dessas, né, esses dias, e aí a questão deu como correta essa alternativa. E aí você tem que analisar agora as demais, não invalide esse item de pronto. Por quê? Se ele não ofereceu a denúncia, pode ser que ele também não tenha feito mais nada, tá? Então ele se manteve o quê? Inerte. Não está escrito isso aqui. Em tese, essa alternativa deveria estar o quê? Incorreta. Mas você me explicou no prazo legal. Não entendi? Mas você me falou uma vez tipo, quando ele coloca no prazo legal. Entendeu? Não oferece a denúncia no prazo legal. Não, aqui. Aí você entende-se que ele foi inerte. Então, no prazo legal. No prazo legal ele não ofereceu denúncia, correto? Mas talvez no prazo legal ele fez outra coisa. Não é isso? Ele só não ofereceu a denúncia. Ele pode requerer novas diligências. Quando eu fiz essa questão, eu também pensei nisso. Mas Beleza? Então, em tese, ele não se manteve inerte só por não ter oferecido a denúncia, ok? Ele poderia pedir novas diligências, ele poderia ter feito transação no prazo legal, não ofereceu denúncia, beleza? Mas em tese, essa aqui está certo ou errado, tá? Tá certo ou errado? Tá tipo no Google. Mais ou menos. É coisa séria? Não, foi FCC. No caso tem que acrescentar aí. Oi? Tem que acrescentar. Não, pessoal, qual é o caso que cabe ação privada subsidiária da pública? Quando ele não fizer nada. Quando ele se manter o quê? Se mantiver inerte. Quando ele se mantiver inerte, pronto, aí se encabe. Agora, pode ser que ele não ofereça denúncia, mas faça outra coisa. Vamos deixar sem stand-by. Em tese, na sua prova, ela estaria incorreta. Mas ela pode estar correta? Sim. Vamos analisar as demais. Letra B. A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante denúncia. Não, mediante o quê? Queixa. Risca a denúncia e coloca queixa-crime. C. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao MP. Não, passa a quem? Ao CAD. Se não for personalista, passa ao CAD. D. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ministro da Justiça. Mano, pessoal, esse aqui, tipo, risca aí. Letra E. A ação pública é promovida pelo ofendido. Não, a ação penal pública é promovida por quem? Pelo MP. Mas vamos deixar aqui porque suponhamos que ele faça aqui uma força mental, né, para deixar a ação pública, que será chamada ação o quê? Privada. Beleza?
Dependendo, quando exigir de representação, não. Ação pública sempre será de quem? Do Ministério Público. Ô professor, e quando o MP se mantiver inerte? A ação passa a ser chamada o quê? Privada. É ação penal privada, subsidiária da pública. Se eu chamar a ação penal de pública, quem é o titular dela? O MP. E a peça inicial, denúncia. Agora você volta na alternativa A. Ela poderia estar incorreta, mas ela está o quê? Correta. Por quê? Quando ele falou não oferecer a denúncia no prazo legal, ele quis dizer que ele se manteve o quê? Inerte. Pessoal, em outras eu já vi também questão cair isso aqui, que o item está incorreto, porque não é só deixar de oferecer denúncia, tá? É na inércia total. Fechou? As diligências internas, por exemplo, luz, câmera. Em tese, as diligências internas é o trabalho dele, então ele tem que trabalhar dentro desse prazo, entendeu? O MP pode presidir investigação? Sim, que é chamado PIC, né? Procedimento de Investigação Criminal. Mas para o CPP, ele tem que tomar uma dessas providências nesse prazo. Então essas diligências internas não estariam aí dentro dessa possibilidade aí, tá? De forma expressa. É porque assim, ó, o MP pode investigar? Pode. Inclusive ele requisita provas e tal, diligências de alguns órgãos no inquérito civil. Mas o inquérito policial é de quem? Do delegado. E tem essa questão, será que ele pode investigar? Então, se ele verifica que carece aqui de novas diligências, ele tem que requerer a realização pelo órgão competente, que seria o delegado. Ok? Com divergência aqui, que a doutrina fala assim, se ele pode o mais, ele pode o menos. Se ele pode iniciar o processo, oferecer denúncia, ele pode colher uma provinha aqui só para oferecer o quê? A denúncia, tá? Que é a teoria dos poderes implícitos, tá? Sim, mas ele é parcial, então ele pode buscar prova sim, tá pessoal? Beleza? Vamos lá, questão agora de número 16. Número 16. Os crimes materiais exigem que a ação penal seja instruída com o respectivo exame de corpo de delito, cujo laudo, para ter validade, deve ser assinado por... Só, vamos lá, exame de corpo de delito é realizado por quem? Um perito oficial com diploma de graduação, preferencialmente na área relacionada à perícia. Com diploma de que mesmo? Graduação. É exclusivamente na área da perícia? Não, preferencialmente na área relacionada à perícia. Pergunta: o indivíduo tem diploma de graduação de açougueiro, ele pode fazer um exame de necrópsia? Pode. Tá? Ele tem que ter diploma de graduação, ok? Letra A. E na ausência do perito oficial? 2 peritos não oficiais, também com diploma de graduação, preferencialmente na área relacionada à perícia. O compromisso de bem fielmente cumprir o seu ministério do perito oficial é quando ele tomou posse do cargo. Do não oficial, toda vez que ele assumir, ele vai ter que assumir o compromisso de bem fielmente cumprir a perícia, tá? Letra A. 2 peritos oficiais? Não. É um perito oficial. Agora eu pergunto: tem alguma possibilidade de a perícia ser realizada por mais de um perito oficial? Sim. Quando ela for considerada o quê? Complexa. Exige mais de um ramo do conhecimento. Não no estado de Goiás. No estado de Goiás não tem divisão, entendeu? Eles fazem divisão interna lá. Mas para o concurso, é qualquer um. Tem diploma de graduação de gestão de segurança pública. Pode fazer concurso para perito? Sim, diploma de graduação. Pronto, exige o requisito aqui da lei. Agora no DF não. No DF tem uma vaga para biólogo, uma vaga para químico, uma vaga para farmacêutico, uma vaga para físico. Lá então, a perícia física é realizada pelo perito físico.
Aí precisa de conhecimentos agora de biologia. A perícia então é complexa, porque eu preciso de física e biologia, então ambos vão realizar essa perícia em conjunto, tá? No Goiás não, o Ricardo Matos e o Rogério Rossi, são dois professores que dão aula aqui também. Os dois, o Rogério Rossi fala, né? A partir do momento que eu me tornei perito, eu comecei a estudar. Cada perícia era uma aula, não aula não, várias aulas. Então eu estudava biologia, física, química e tal. Aí na outra perícia já era outro ramo do conhecimento, matemática, contabilidade, enfim. Então no Goiás o cara é o pau toda obra. Mas o salário justifica, né, pessoal? Quase igual de delegado. E tem luta aí para ser o mesmo salário de delegado em Goiás. Lembrando que o salário de delegado inicial hoje é quanto? 19 mil. Então imaginando só, perito, pessoal, final de carreira de concurseiro. Passou no concurso da perita aí, pronto, agora eu vou parar de... Aí que eu vou estudar. Nada pra assistir a série. Doido pra assistir a série. Ah, tô doidinho pra assistir CSI, não, vai ser na prática. Então, é um perito oficial. Mas vamos continuar aqui, porque pode ser que sejam dois peritos oficiais? Sim, se a perícia for o quê? Complexa. Dois peritos oficiais, independentemente do grau de instrução, ou por duas pessoas idôneas, preferencialmente portador de diploma de... Não, aqui ele só está querendo saber da perícia normal. É um perito oficial ou dois peritos não oficiais. Ambos têm que ter o quê? Diploma de graduação, preferencialmente na área relacionada à perícia. B de bola, um perito oficial, preferencialmente portador de diploma de curso superior. Não, ele tem que ter o diploma de graduação, preferencialmente na área da perícia, não preferencialmente com diploma. Entendeu aqui, pessoal? Ou por duas pessoas idôneas com atuação na área da perícia. Não, também tem que ter diploma de graduação. C, dois peritos oficiais. Já começou errado, porque são quantos peritos oficiais? Um. D, um perito oficial obrigatoriamente portador de diploma de curso superior. Ou duas pessoas idôneas que também possuam o mesmo grau de instrução. Correto, corretíssimo. Ou por dois peritos, né? Não oficiais, que são duas pessoas o quê? Idôneas. Letra E, um perito oficial, correto, portador de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, vedada assinatura por leigos. Falso. Vedada, né? Jogo. Oi. Vedada que anula, né? Vedada que anula. Leigo. Leigo quem sabe. Leigo que não sabe, né, pessoal? Tá certo. Dois peritos. 16. Talvez aqui esse leigo, ele quis dizer que é não perito não oficial. Caberia aqui uma anulação, porque leigo é uma pessoa que não sabe. Que olha aqui, ó, a perícia pode ser realizada por pessoas idôneas? Sim. Que tem diploma, então significa que elas são também o quê? Peritas. Elas não são leigas, elas são o quê? Peritas. Então estaria em tese aqui correto, caberia anulação dessa questão. Estamos juntos aqui, pessoal? Fechou? O examinador, quando fez essa questão, talvez ele quisesse, e essa aqui serve quem vai fazer Bunesp, hein? Tem uma questão da Bunesp, pode ser que caia a mesma questão para vocês lá em São Paulo. Quem vai lá para São Paulo agora? Então pode ser que caia essa mesma questão, esse item lá na prova de vocês. Então muita atenção aí, tá? Ele utilizou a expressão leigo, eu penso aqui nesse caso, para invalidar o item, como sinônimo de perito o quê? Não oficial. Só que ele se equivocou ao colocar a palavra leigo, por quê, pessoal? Leigo é a pessoa que não sabe. Se não sabe, não é o quê? Perito, tá? 17. De acordo com a norma processual penal, a busca e a apreensão, letra A, será apenas domiciliar? Não. Quais são as duas? Pessoal, isso aqui foi tema de redação, PCGO. Quais são as duas espécies de busca? Domiciliar aí, pessoal.
Na busca domiciliar, eu busco o quê? 5 coisas. Instrumentos do crime, apreender vítima, prender criminoso, objeto do crime e outras fontes de informação aqui, tá pessoal? Outras fontes de prova. Beleza? Então, ó, 2 pessoas e 3 coisas. 2 pessoas, vítima e autor do crime. Criminoso. 3 coisas. Provas, instrumentos do crime e produto do crime. Proveito do crime é objeto de qual medida cautelar? Sequestro. Produto é o mesmo objeto do crime, tá pessoal? Produto do crime é objeto, busca e apreensão. Instrumento são os instrumentos utilizados para a prática do crime, busca e apreensão. Ou qualquer outro meio de prova, busca e apreensão, tá? Ou fontes de informação, fontes de prova aqui. Fechou? Vamos lá então? Há 2 espécies. E a pessoal? Eu busco o quê? Só não as pessoas. Eu vou buscar o quê? Coisas. É um instrumento, objeto e outras fontes de prova. Outras fontes de prova que constituem o quê? Por exemplo, vestígios ou corpo de delito. Letra B. Deverá sempre ser precedida de mandado judicial. Nem sempre. Olha aqui, pessoal. A busca pessoal, ela depende, em regra, de ordem judicial, mas não precisa da ordem judicial em 3 hipóteses. Se houver fundada suspeita de que o indivíduo porte arma, instrumento, outra fonte de prova, né? O que mais? Durante a busca domiciliar e durante a prisão, eu realizo o quê? A busca pessoal, independente de ordem judicial. Ficou claro aqui, pessoal? Então, a busca pessoal, ela não precisa de ordem judicial. Agora, a busca domiciliar precisa? Sim, depende. Depende. Por quê, pessoal? No caso de flagrante delito, eu posso ingressar na casa e realizar a busca domiciliar? Sim. Não precisou de quê? De ordem judicial e nem da autorização. Agora, por autorização do morador, eu posso realizar também? Posso. Tá? Porque está dentro do direito dele. Então, muita atenção aí, pessoal, na ordem judicial. Letra C. Quando feita em mulher, somente poderá ser realizada por outra mulher. Não, em regra por outra mulher. E quando que pode ser realizada por homem em mulher? Quando retardará diligência. Pergunta, pessoal. Basta retardar ou tem que inviabilizar a diligência? Basta retardar. Beleza? Inclusive, essa questão recente. Acho que foi na PNDEF, né? Tinha que inviabilizar a diligência. Não. Basta retardar. Foi semana passada, uma das questões que caiu semana passada. Letra D. Poderá ser determinada de ofício por requerimento de qualquer parte. Pode ou não? Pode. Pode ser de ofício pelo juiz, por requerimento de qualquer parte. Isso por força expressa. Professor, mas durante a fase investigatória, a busca domiciliar não pode ser determinada de ofício pelo juiz, sob pena de violar o sistema acusatório. Tem essa crítica. Mas aqui ele copiou a lei, tá, pessoal? Então, pela lei, pode de ofício pelo juiz? Sim. E letra E. Deverá ocorrer na presença indispensável do MP. Aí, nessa de cima aí, também para deixar claro aí para você, como ele não especificou, de ofício poderia ser a busca o quê? Pessoal, o próprio policial fazendo a busca de ofício ali, tá, pessoal? Essa de ofício, só pessoal também lá? A pessoal, não é só do juiz, Não, a pessoal, quando você faz de ofício, ninguém te provocou, entendeu? Porque não precisa nem de ordem judicial para ela. Entendeu? Agora, quando a gente fala busca domiciliar, aí só por ordem judicial. E nesse caso, o juiz poderia de ofício? Por força da lei, pode ser de ofício até na busca o quê? Domiciliar. 18. Letra D, né, Diogo? Sim, letra D. D de dado. 18. Com relação ao exame de corpo de delito. Só tema de redação, hein? Pode ser tema de redação para vocês aí. 18. Quem já fez essa redação? Eu sou do inquérito policial ainda, né? Pessoal, faça uma por semana. Se você fizer uma por semana,
dá tempo de fazer todas aí de processo. É porque assim, ó, eu quero que você termine as de processo, porque quando começar as de penal vai ficar mais complexo. Entendeu? 18. Com relação ao exame de corpo de delito, ação alternativa correta. Letra A. O exame de corpo de delito poderá ser suprido indiretamente pela confissão do acusado se os vestígios já estiverem desaparecidos. Não. Se os vestígios desaparecerem, todos os vestígios desapareceram. Eu faço o que? O exame indireto. O exame indireto, que é o registro, é a análise do registro dos vestígios ou a testemunha do 167. Testemunha do 167 precisa de dois requisitos. Quais são? Desaparecer todos os vestígios e ser testemunha o quê? Ocular dos fatos. Tá? Apesar que testemunha ocular dos fatos não está lá expresso no 167. Beleza? Mas ela tem que ser testemunha ocular para ser ouvida ali. B. Não tendo a infração deixado vestígios, será realizado exame de corpo de delito de modo indireto. Se não deixou vestígios, tem como fazer exame, pessoal? Eu sou viado. Ah, não está aqui não? Deixou vestígios? Deixa. Só, mas em tese, em júri verbal, não deixa o quê? Vestígios. Ok? Letra C. Tratando-se de lesões corporais, a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Correto. Correto. Porque se não foi feito o exame complementar, pode ser suprido pela prova testemunhal? Sim. E se não foi feito nem o primeiro exame, pode ser suprido pela prova testemunhal? Sim. Testemunho do 67 ou do 168, no caso de lesões corporais. Tá? Você dá a faca na mulher, às vezes não pode comentar. Não é? E aí, é prova também, tá, pessoal? Mas depende do tapa, depende da hora, depende do momento, entendeu? É o que você não faz. Negão lá no. Negão lá no. Letra D. Dependente de mandado judicial, a realização do exame de corpo de delito durante o período. Dependente. É por causa do café, não vem café agora depois do intervalo, entendeu? Vamos, pessoal. Depende de mandado judicial a realização do exame de corpo de delito durante o período noturno. Não. A perícia pode ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite. A qualquer hora do dia ou da noite. Está expresso lá na lei. É requerido pelas partes o exame de corpo de delito. O juiz poderá negar a sua realização se entender que é desnecessário para o esclarecimento da verdade. Falso. Então a alternativa correta é mesmo? Letra C. 19. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que só prisão em flagrante é uma medida cautelar ou pré-cautelar? Olha, tem divergência, mas prevalece que é medida o quê? Cautelar. Inclusive tem uma redação recente, fala sobre a natureza jurídica, e ele colocou em parênteses, cautelaridade ou pré-cautelaridade. É isso aí. Alguns doutrinadores vão falar que é uma medida pré-cautelar, porque em razão da mudança. Mas a maioria dos doutrinadores, processualistas, entendem que é uma medida cautelar. Que seria então uma medida cautelar sem ordem judicial, por exemplo. Tá? Beleza? Prisão em flagrante é aquela realizada durante o flagrante. E quando que o indivíduo é considerado em flagrante? Quando ele está praticando o crime ou acaba de praticar. Também quando ele é perseguido logo após a prática da infração, ou quando ele é encontrado logo depois da prática da infração com instrumentos, armas, papéis e objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. A palavra presumir, ela não é essencial aqui para você descobrir qual é a espécie de flagrante. Por quê, pessoal? Porque tem presumido no presumido e no impróprio. Beleza? O logo depois e o logo após também não é essencial, porque logo depois e logo após é a mesma coisa. Então, o que vai caracterizar os três flagrantes aqui? Flagrante próprio. Está praticando ou acaba de praticar. Se ele estiver ainda no local do crime, flagrante é o quê? Próprio. Aí vai estar assim, ó.
O indivíduo é encontrado logo depois da prática do crime no local do crime. Que flagrante é esse? Próprio. Ah, mas é logo depois. Próprio. Essa questão está na PCGO. O indivíduo é perseguido logo após a prática do crime e encontrado de forma que faça presumir ser ele o autor da infração. Que flagrante é esse? Impróprio. Ah, mas tem a palavra presumir. Tem lá na lei 302, inciso 3, né? Só que esse é o impróprio e não presumido. E o flagrante presumido é aquele que é encontrado mesmo logo depois da prática da infração, com instrumentos, armas, objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Beleza aqui, pessoal? Esses são os 3 flagrantes legais. Quais são os flagrantes doutrinários? Prorrogado, forjado, preparado e esperado. Tá? E tem também quanto ao sujeito: flagrante obrigatório e flagrante quê? Facultativo. Beleza aqui? Quais são as fases do flagrante? Captura, condução coercitiva, lavratura do APF e recolhimento à prisão. Vamos então analisar aqui o que a questão quer sobre a prisão em flagrante. Letra A. Inexiste dever da autoridade policial comunicar a prisão à família do preso, constituindo mera liberalidade quando realizada. Falso. Vamos lá, pessoal. Quais são as pessoas que devem ser comunicadas imediatamente? Juiz, família, ou pessoa por ele indicada e, por força do CPP, o MP. De acordo com a Constituição Federal, juiz e família ou pessoa por ele indicada. De acordo com o CPP, também o MP. Agora, quando que configura abuso de autoridade? Deixar de comunicar ao juiz. Ok? Aí nesse caso aqui, não é liberalidade, é o que? É dever. É direito do preso. B. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência o nome do contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Correto. Essa é uma diligência hoje que tem que ser sempre realizada. Por quê, pessoal? Lá na frente vai auxiliar o quê? Na prisão domiciliar. C. O auto de prisão em flagrante deve ser comunicado ao juiz competente em até 48 horas após a realização da prisão. Imediatamente. O que é 24 horas? A remessa dos autos. A remessa dos autos é a partir de quando? Da captura, da prisão, tá, pessoal? Então, a remessa dos autos dentro do prazo de 24 horas a partir da captura. E aquelas diligências pela polícia militar, antes de levar o cara para a delegacia, pode? Pode. Deixa eu... Demora muito aqui. Mas quantos que ficaram 5 horas fora? Apresentou a delegacia. Falta quantas horas agora para o delegado finalizar o APF? 19 horas. Sob pena de ilegalidade. Ok, pessoal? Vamos lá então? É 24 horas. E a remessa dos autos é para quem? Juiz, e se o réu não tiver advogado, a Defensoria Pública. Ok? Letra D. A pessoa que for encontrada logo depois, com instrumentos e objetos que possam presumir ser ele o autor do crime, a autoridade policial deve representar pela prisão preventiva, pois o flagrante delito já se esvaiu no tempo. Falso. Está em flagrante. É chamado flagrante de quê? Presumido. Pode prender em flagrante aí? Pode. Letra E. A falta de testemunhas do crime impede a realização do auto de prisão em flagrante. Se não vai testemunha, a gente faz o quê? Testemunhas instrumentais. Na falta de testemunhas do fato, a gente ouve 2 testemunhas do quê? Instrumentais. Também chamada de testemunhas do quê? Fedatárias. Vamos lá, 20. Em certo dia, o indivíduo com a intenção de furtar algum objeto de valor pulou o muro em uma residência e subtraiu um par de tênis, marca Like. Precisa ter significância.
que estava na lavanderia da casa. Ocorre que um dos vizinhos, ao visualizar a ação desse indivíduo, acionou a polícia, que prontamente compareceu ao local e o encontrou ainda no interior do quintal, com o par de tênis nas mãos. Diante dessa situação, assinale a alternativa que apresenta a modalidade correta da prisão em flagrante. Flagrante quem? Ah, brincadeira, hein, pessoal? Flagrante próprio aí. Vamos lá. Flagrante ficto ou presumido é o que ele é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos que façam presumir ser o autor da infração. Flagrante impróprio, ele é perseguido, forjado, tem provas de um crime que não aconteceu, esperado. A polícia ficou sabendo antes da prática do delito e ficou esperando o momento do flagrante, né? E o flagrante próprio, que é esse aí, né? O momento do crime.